Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o decreto novo. Como algumas pessoas estavam me mandando mensagem, falando sobre o novo decreto, perguntando sobre o que se tratava, eu fiz um resuminho aqui, né, de alguns pontos importantes, e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou dividir essa aula de 2 a 3 aulas, vou deixar ela aqui, vou deixar ela lá dentro do link do nosso portal de alunos, tá? Esse material vai estar todo de graça lá, então quem quiser acessar essa turma do decreto vai estar lá. Dentro dele, vou colocar também um modelo de PAEE ali, que vem falando no decreto sobre o modelo, tá? Aí eu vou deixar lá para vocês também, e vou deixar os slides também lá disponíveis, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai falar nessa aula 1? Sobre o que diz o decreto, né, os objetivos e o que ele está revogando, qual lei que ele vai revogar. Então vamos lá. O que diz o decreto 2686/2025, né, barra 25? Ele fala da Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e da Rede Nacional de Educação Inclusiva, tá? Que é como se fosse uma secretaria, vamos dizer assim, né? Uma organização que junta aí o governo federal, né? O municipal, o estadual, em prol aí da propagação aí da organização da educação inclusiva, tá? Passando assim bem por cima essa questão, tá? E ele foi criado aí com a finalidade de garantir o direito à educação em um sistema educacional inclusivo. É um assunto que não foi muito bem visto aí por todas as comunidades aí, autistas, as mães, né, os profissionais, porque dá para perceber aí que eles excluem as classes especiais, né, as escolas especiais, e coloca tudo dentro da sala comum, né, o que já tem gerado um transtorno e pode ocasionar uma dor de cabeça maior ainda, porque a gente sabe da sobrecarga do professor, né, do profissional de educação hoje em sala, sabe como já está difícil um professor muitas das vezes realizar um PEI, já é difícil, que dirá todas essas demandas novas aí que estão pela frente. Então vamos lá. Né, porque foi criado, segundo ali o decreto, né, assegurar os direitos, né, de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação. Lembrando que altas habilidades e superdotação não é um transtorno, tá? Não está dentro do CID, não está no DSM, então, altas habilidades e superdotação é uma especificidade, vamos dizer assim, tá? Então ali a criança autista mais altas habilidades, ela tem ali dupla excepcionalidade, se não me engano é esse termo que a gente usa, mas não é um transtorno nem uma deficiência, tá? Mas é uma criança ali, um adolescente que necessita de atendimento educacional especializado, porque ele precisa aí de uma atenção ali suplementar nas atividades, tá? Ali para continuar mantendo o nível dele de motivação para estudar ali dentro do ambiente educacional, tá bom? Também ouvi alguns comentários falando sobre a questão dos transtornos específicos de aprendizagem, tá? O decreto não especifica, por exemplo, dislexia, né, descalculia, outros transtornos, não especifica, não usa a palavra transtornos de aprendizagem, tá? Então, ficou aí só com esses 3 pontos, né, que é o deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades. Tá, e aí nesse decreto ele considera o transtorno do espectro autista uma deficiência, né, para fins de política nacional, tá bom? E aí tá um ponto aí que criou, né, um grande tumulto necessário, né, que estabelece a inclusão em classe comum, tá? A garantia do sistema inclusivo acontece pela organização do sistema educacional geral, assegurando que esses estudantes estejam incluídos em classes e escolas comuns, tá? Então, o público que necessita de atendimento vai ter esse atendimento dentro da sala comum, o que é uma verdadeira loucura, porque a gente sabe que não funciona dessa forma, tá? Tem pessoas que têm crianças, né, que têm filhos autistas, que gosta muito, prefere muito uma escola regular, né, mas eu como mãe autista, meu filho é nível 1 de suporte, mas eu tenho colegas que têm filhos de nível 3, e as coisas não funcionam da mesma forma, tá? São crianças que necessitam de uma sala com menos estímulos, necessitam de um ambiente diferenciado, porque se aquela criança ela entra num momento de crise, num momento de estresse, se ela tem uma sala com muitos estímulos, ela não vai aprender. Da mesma forma que uma criança típica, tendo que passar por todas as adaptações por conta de uma criança
de uma criança autista, pode ser que também apresente algum tipo de dificuldade. Às vezes ela precisa de um estímulo diferente da criança atípica, tá? Não estou falando que tem que anular um pelo outro, nem o outro pelo um, tá? Só explicando que são duas formas diferentes de aprender. E aí não vai dar certo essa inclusão dessa forma, porque a gente sabe que não existe um profissional para cada criança dentro de uma sala. Às vezes o professor está ali com 30 crianças, 5 são autistas, e não vai ter um profissional aí para cada uma dessas crianças. A gente sabe que a realidade não é essa, tá? Aí o decreto garante o apoio necessário, né, a participação, a permanência e a aprendizagem dentro de classe comum. Então, em diversos artigos ali, né, em diversos incisos do decreto, ele foca aí nessa palavra aí, classe comum, né? Então, ele não fala que é proibido a PAI, não fala que é proibido um ambiente diferenciado de aprendizagem, mas ele coloca a classe comum ali como centro, né, o protagonista ali, dizendo que através da classe comum aquela criança típica vai aprender. Então ele coloca ali a educação especial de forma transversal, né, da educação infantil até o ensino superior, o que é, claro que no papel é maravilhoso, mas para mim também como pessoa típica, nunca funcionou muito bem dessa forma, tá? Você colocar no ensino superior e solicitar adaptações diferentes, nem sempre vai dar bom, nem sempre você vai ser escutado, mas está ali no decreto, então a gente vai ver como é que vai ser daqui para frente, tá? Da mesma forma que na educação infantil e no ensino fundamental, no ensino médio, os professores de ensino superior também, de alguma forma, são sobrecarregados, né, com muitas horas de trabalho ali. Dificilmente eles vão trabalhar nessas adaptações, então a gente não sabe como vai ser feito, se vão ser os próprios professores, se vão ser outras pessoas. Então, é isso, né? Ali os objetivos centrais da nova política, como eu falei, a permanência, a participação e a aprendizagem de todos os estudantes. Né, também a inclusão em aprendizagem, né, de redes educacionais inclusivas em todos os níveis, né, dali da educação infantil até o ensino superior, né, a aprendizagem ao longo da vida, não focar ali na inclusão só, né, numa faixa etária, mas ali até aquele aprendiz chegar no ensino superior, né, permanência em classe comum, né, para que ele esteja ali incluído com toda a classe, mas como eu disse, não excluindo a classe especial, tá, não dizendo que eles precisam estar em outro ambiente para não atrapalhar a classe comum, as crianças típicas, porém, muitas das vezes um estímulo que uma criança típica necessita para aprender pode ser o estímulo que vai desregular o paciente, né, o aprendiz atípico, e enfim, vice-versa, tá? Então, sim, existem crianças que necessitam de um atendimento diferenciado, tá? E excluir isso e tentar colocar todo mundo no mesmo potinho, na verdade, para mim, ao meu ver, é a maior forma de exclusão que existe, tá? Na verdade, chega até uma covardia com essas crianças que necessitam de muito suporte, tá? Oferta de atendimento educacional especializado, ele cita o atendimento educacional, mas ele não coloca isso como num ambiente separado e diferenciado, tá? Aí fala de adaptações, né, conforme a necessidade de cada estudante, por aí vai. Aí fala de universalidade de matrícula, redução de distorção e idade série. Aí fala aqui sobre a formação e apoio educacional, tá? Implementações de programas de apoio e complementação para estudantes com deficiência e suplementar a formação de alunos com altas habilidades. Como eu falei, alunos com altas habilidades, eles precisam ali de um suplemento, né, educacional, um suplemento pedagógico para sempre se manter motivado, né? Porque uma das maiores questões do superdotado é a motivação em ambiente escolar, até porque ele já sabe muitas das vezes tudo que está sendo passado ali, ou não é algo do domínio dele e ele não se interessa, tá? Implementar programas de apoio, né, suporte ali a crianças com outras deficiências e o autismo também, tá? Combate à discriminação, ampliar a participação da família e da comunidade no processo educativo, são coisas que já deveriam estar sendo feitas, que já estão aí em legislações, em decretos e não acontecem, tá? Então, para mim, muita coisa aqui é encheção de linguiça. Eliminar barreiras, promover formação continuada para profissionais,
Vou passar aqui algumas coisas. O que revoga, tá? O decreto atual, ele revoga o decreto antigo, tá? Que é o 7.611, tá? E a diferença entre eles, tá? Uma ênfase da diferença, né? O decreto antigo, ele fala do atendimento educacional especializado, né? De uma forma maior, e aí era mais flexível, ele determinava a oferta da educação especial preferencialmente na rede regular, mas também previa ali o apoio técnico e financeiro a outras instituições, como as APAES, por isso que gerou esse assunto todo. A APAE vai acabar, a APAE vai falir, o governo vai extinguir a APAE, enfim. Não cita essas coisas dentro do decreto, mas não citar também é uma forma de excluir, tá, essas instituições que são extremamente importantes no processo aí de desenvolvimento das crianças atípicas, tá? E aí ele determina ali um sistema duplo, tá? O decreto antigo, tá? Que financia políticas de inclusão em outros ambientes e, né, além do ambiente comum ali da classe dentro da escola, tá bom? Nesse novo decreto, ele coloca a escola comum como um único espaço de escolarização, tá? A nova política determina que a garantia do sistema inclusivo ocorre assegurando que os estudantes estejam incluídos em classes e escolas comuns, então ele cita isso, se você for ler o decreto você vai ver, e o atendimento educacional especializado é visto como um apoio complementar ou suplementar, tá? E também que o decreto também afirma que a matrícula do AEE não poderá ser substituída à matrícula e frequência na classe comum. Eu não sei como funciona na cidade de vocês, aqui por mais que a gente tenha a questão da criança tem que ser matriculada, né, o AEE é ofertado em contraturno escolar, porém, o que acontece? Muitas escolas deixam a criança não frequentar a classe comum e só frequenta o AEE. Agora não, é obrigatório ter esses dois espaços aí que a criança tem que frequentar, tá bom? Então, coloquei uma tabelinha aqui, eu vou deixar lá no material da aula, que vai estar lá dentro do portal, é só se matricular, não é pago, tá? Eu só deixei lá no portal, porque aí eu consigo deixar materiais, tá bom? E aí eu deixei essa tabelinha dentro do slide que fala do que é complementar e suplementar, e a diferença dos dois. Por quê? Hoje a gente tem uma prova prevista aí para Pedro II, para profissional de AE, e eu tenho certeza que vai cair esse decreto e que vai cair essas palavrinhas, tá? Complementar e suplementar. Então, complementar estudante com deficiência e TEA, suplementar estudante com outras habilidades, tá? Suplementar ampliar as oportunidades, complementar apoiar a aprendizagem. E eu vou deixar lá e aí vocês podem dar uma olhada, tá bom? Então, o decreto novo, ele permite o AE, mas que ocorra, né, em instituições conveniadas como as APAES, mas de forma excepcional, tá? Então, a escola comum vira o protagonista e o plano central, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre a grande dúvida, né? Se as escolas especiais vão fechar ou não. Então, vamos fazer uma análise desse decreto um pouquinho mais a fundo. Vamos entender um pouquinho sobre o ensino regular, preferencial e exclusivo e o papel das instituições conveniadas também nesse novo cenário, tá? Essa aula vai estar aqui embaixo no link que eu vou deixar para vocês vão poder acessar, tá bom? E se quem quiser acessar pelo portal, vai estar lá os slides e assim que tiver o Paê, eu vou adicionar lá também, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, deixem um comentário de vocês, sigam a página e falem um pouquinho do que vocês estão achando, o que vocês acham, se o decreto vai dar bom, vai funcionar, se não vai funcionar, o que vocês estão achando. Um beijo, até a próxima aula.